Vamos passar agora para os tratamentos térmicos e vamos começar com o recozido no módulo 46. Temos neste momento a ferramenta principal para projetar um tratamento térmico. São os diagramas TTT, ou diagramas de transformação da austenite. Vamos então varrer todos os tratamentos que existem e vamos começar pelo mais simples, que é o recozido. O recozido tem por objetivo colocar o aço num estado próximo das condições de equilíbrio, ou seja, tem os constituintes de equilíbrio. Para os aços hipoioteitoide estamos a falar de ferrite e perlite, um aço oteitoide é apenas a perlite e um aço hiperoteitoide, perlite mais cementite. Porquê? Porque ele pode ter sofrido tratamentos anteriores, mecânicos, térmicos, e eu quero utilizar num estado mais uniforme para uma determinada aplicação, ou então quero colocá-lo num estado mais uniforme para um tratamento térmico posterior. Mas a ideia de base é isto. Um recozido é sinónimo de equilíbrio, são os constituintes de equilíbrio. Até posso usar, de certa forma, o diagrama de equilíbrio para prever a constituição dos aços no estado recozido, a não ser que seja um aço que tenha muitos elementos de liga. Os elementos de liga alteram muito o diagrama de equilíbrio, nós vimos isso, o caráter alfageno, gamageno, carburígeno, não carburígeno, desloca o ponto oteitoide para a esquerda. Portanto, se for ligado, convém usar o diagrama TTT. Se for um aço ao carbono, pode-se perfeitamente usar o diagrama de equilíbrio ferro-carbono. Existem muitos recozidos e estão aqui indicados neste diagrama todos. Dois deles não vamos estudar com muito pormenor, que são menos utilizados, que é este aqui em cima, que tem vários nomes. O recozido de homogeneização, de difusão ou de solução, é um recozido que é feito a muito alta temperatura, logo a seguir a uma estrutura que foi fundida, porque é muito heterogéneo, então usamos temperaturas muito altas para facilitar a difusão e recuperar o aço para obter uma estrutura mais uniforme. Este aqui em baixo também não vamos o descrever porque é demasiado simples, é um recozido de distensão feito a baixa temperatura, apenas para aliviar o aço em termos de tensões residuais, porque foi deformado, porque foi maquinado, porque sofreu um tratamento térmico com um meio de arrefecimento muito enérgico, é apenas para aliviar as tensões. É um tratamento que pode ter importância. Por exemplo, vocês têm um bloco de aço e vão maquinar uma peça complexa e assim querem temperá-la, transformar a austenite em martensite. Bom, não convém ir diretamente, porque depois da maquinagem está cheio de tensões residuais que se vão sobrepor às tensões residuais da tempera. Portanto, convém fazer um recozido de extensão antes de fazer a tempera. Mas aqueles que nós vamos ver ao pormenor são então estes aqui, o recozido completo, normalização e globalização ou amaciamento. Começando pelo recozido, ou recozido completo, o que é que se faz? Vai-se até ao domínio da austenite, isto para os aços hipoioteitoides, e a seguir arrefece lentamente no forno. Portanto, temos um estado mesmo muito próximo das condições de equilíbrio. E a estrutura obtida, devido à baixa velocidade de arrefecimento, é uma estrutura grosseira de ferrite e de perlite. No caso dos aços hiperoteitoides, para evitar o aparecimento da cementite em rede, à volta da perlite, prefere-se fazer um recozido apenas acima da A1. Portanto, é uma austenitização parcial. E a seguir um recozido ou um arrefecimento lento no forno. Dá uma estrutura globular da perlite, onde vocês têm ferrite, a matriz de ferrite, com glóbulos de cementite e outros carbonetos, se tiver elementos de liga que formam carbonetos. Depois temos o recozido de normalização. O objetivo, como todos os recozidos, uma estrutura homogénea, mas sobretudo, aqui é o grande objetivo, é reduzir o tamanho de grão, ok? Da ferrite e da perlite, sobretudo aplicado aos aços hipoioteitoides. Como é que se consegue isto? Do lado esquerdo tem uma estrutura justamente grosseira, que foi obtida com uma austenite inicial muito grosseira e com um arrefecimento muito lento. Não é isso, eu não estou interessado nisto. Quero começar com uma austenite fina e com um arrefecimento rápido, de maneira a ter uma estrutura final fina, quer da ferrite, quer da perlite. Para obter uma estrutura austenítica fina,
o aquecimento deve ser relativamente rápido e então ficam com esta estrutura fina de austenite. E depois, para ter uma estrutura fina de ferrite e de perlite, usam como meio de arrefecimento não o forno, mas sim o ar. E no fim tem a estrutura maravilhosa aqui fina de ferrite e de perlite, que está aqui representada real. Isto é uma microestrutura obtida no microscópio óptico para um aço que foi normalizado e que tem 0,4% de carbono. O que é que vocês veem? Veem mais ou menos 50% de branco, que é ferrite, e mais ou menos 50% de escuro, que é a perlite. Que era de prever, um aço com 0,4 segundo o diagrama de equilíbrio, vocês já sabem, pela regra da alavanca, já têm o diagrama na cabeça, estão a meio do segmento 0,86, dá 50 de ferrite, 50 de perlite. Atenção que este recozido, arrefecimento ao ar, não dá para ser aplicado a qualquer aço. Imaginem que o aço é muito ligado, em que as curvas TTT deslocaram-se muito para a direita, então arrefecendo ao ar, a austenite dá martensite. Se vocês, nesse caso, quiserem obter os constituintes de equilíbrio, terão que fazer um recozido isotérmico. Pegam no diagrama TI, diagrama de transformação isotérmica, e vêm para a temperatura alta, deve ser à volta dos 600, 700, qual é o tempo que devem esperar para forçar a transformação da austenite em ferrite mais perlite. O recozido de amaciamento, como o próprio nome indica, é para amaciar uma estrutura que vem lamelar, a perlite, vamos passá-la de lamelar para globular, isso amacia a estrutura e o resultado final é aquele que está representado aqui, também é uma microestrutura real esta. O que está a branco é a matriz de ferrite e os glóbulos, estas coisas pequenas, redondinhas, são os carbonetos, que já não são lamelares, são globulares. E esta estrutura é muito mais macia do que a mesma estrutura lamelar. Como é que é feito isso? Justamente com o recozido de globalização. No fim do dia temos menos dureza, mas mais ductilidade. Em que situações é que isto faz sentido? Bom, faz sentido, por exemplo, em termos de conformação plástica, se vocês quiserem que a chapa tenha mais capacidade de deformar plasticamente. Ou então tem um aço com 0,5, 0,6% de carbono e é bastante dura a perlite. Fazem um recozido de amaciamento para amaciar a perlite para facilitar a maquinagem. Estão a ver? É mais em termos de produção que é aplicado este recozido de globalização. Outra coisa importante, vocês já aplicam este recozido a uma estrutura lamelar, de um aço que naturalmente arrefece dando uma perlite lamelar. Nem todos os aços dão uma perlite lamelar por natureza. Se o aço for muito ligado, a perlite tende a globulizar. Nessa altura já nem faz sentido também aplicar este tratamento porque já vem globular por natureza. Okay? Mas o tratamento consiste em quê? O estado inicial é então lamelar. Se for um aço hipoioteitoide, fazem um aquecimento abaixo da A1. Nem vão ao domínio da austenite, estão abaixo do domínio da austenite. No caso dos aços hiperoteitoides, fazem aquecimento acima da A1 ou aquecimentos e arrefecimentos à volta da A1, para destabilizar a perlite, arredondando-a. E então tem aqui as etapas intermédias, isto é completamente lamelar, parcialmente lamelar, parcialmente globular e completamente globular. O estágio até a temperatura de globalização deve ser longo para provocar esta globalização e depois no arrefecimento lento até 500 e depois livre, ou seja, pode ser ao ar até a temperatura ambiente. Com isto, ficamos então a saber os vários tipos de recozidos mais importantes, o recozido completo, normalização e amaciamento.